aí, pessoal, tudo bem? Hoje pensamos em algo diferente aqui para o nosso guia de estudo. Revisaremos alguns conteúdos do livro de Biologia, volume 1, para nos prepararmos para a próxima semana, em que iniciaremos o estudo do próximo volume. Vamos lá? Na semana passada, conhecemos um pouco sobre o mundo microscópico, algo que não podemos ver a olho nu, e para isso utilizamos lentes para aumentar o tamanho da estrutura a ser observada. E foi assim que o inglês Robert Hooke observou pedaços de cortiça no instrumento chamado de microscópio. E foi esse o início da exploração desse mundo invisível. É importante a gente lembrar de outros nomes importantes, como Anton van Leeuwenhoek, que também contribuiu para o desenvolvimento dessa técnica ao realizar observações de protozoários. E também dois pesquisadores, Lenden e Schwann, que em 1838 publicaram a teoria celular. Você se lembra o que é definido nessa teoria? Bom, primeiro, que todos os seres vivos são formados por células. E segundo, que as funções vitais dos organismos vivos ocorrem no interior dessas mesmas células. E é por isso que a gente define as células como unidades funcionais e fisiológicas dos seres vivos. O estudo das células teve início a partir dessa teoria. Hoje sabemos que os vírus, esse assunto tão discutido em nosso cotidiano e motivo de você estar aí isolado nessa época do ano na sua casa, eles não têm células e têm seu material genético protegido por uma cápsula. Eles precisam parasitar células para realizar suas funções vitais, incluindo a reprodução. Mas, voltando à temática das células, se pudéssemos fazer uma associação, com certeza poderíamos dizer que uma célula se comporta de maneira bem parecida com o de uma grande cidade, com fábricas e indústrias, uma prefeitura, ruas e avenidas, pessoas trabalhando, central de reciclagem do lixo gerado e outras atividades que permitem o funcionamento da cidade. O que permite o funcionamento das células são as organelas, cada qual com seu papel, seja sintetizando uma proteína ou realizando a respiração celular, o transporte de substâncias, a reciclagem de digestão intracelular e assim por diante. Você aprendeu no outro vídeo que podemos diferenciar as células quanto à sua estrutura. Você se lembra? Existem as células procarióticas e as eucarióticas. Primeiro, vamos olhar com calma esse esquema que eu fiz de uma célula procariótica. Aqui temos a estrutura, então, que é comum nas bactérias, e vamos perceber agora que o material genético, o DNA, está disperso no citoplasma da célula. Não existe envoltório nuclear. Além disso, esse tipo celular pode ter anéis de DNA com poucos genes, que é o que a gente chama de plasmídio. As organelas que a gente encontra nessa célula são os ribossomos, que estão representados aqui. E você sabe qual é a função dessas organelas? Elas são responsáveis pela produção de proteínas. Na parte externa da célula, nós temos então a membrana plasmática e também a parede celular que aparece lá no final dessa unidade. Lembre também que esse tipo de célula está presente então nas bactérias e cianobactérias. Vamos agora para a célula eucariótica? Se a célula procariótica é a célula das bactérias, as células eucarióticas estão presentes em que tipo de organismo? Você lembra? Ela está presente nos organismos chamados de eucariontes, são os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. Eu também fiz um esquema para você entender melhor desse tipo celular. Vamos ver aqui o primeiro esquema, que é a célula eucariótica animal. Perceba que o DNA não está mais disperso no citoplasma. Ele está, então, protegido por um envoltório nuclear, separado, então, das outras organelas celulares. Fica nesse cantinho aqui. Próximo ao núcleo, nós temos os chamados retículos endoplasmáticos. Por que eu falei no plural? Porque, na verdade, temos dois tipos. O retículo endoplasmático granular, que tem ribossomos aderidos à sua membrana, e retículo endoplasmático agranular, também chamado de liso, que não tem ribossomos.
Já que a gente falou nessas organelas aqui que estão aderidas, também temos nessa célula ribossomos que estão dispersos lá no citoplasma. Outra organela é o complexo golgiense, relacionado então ao armazenamento e secreção de substâncias. As mitocôndrias, que realizam o processo de respiração celular, envolvidas então na produção de energia, para que essa célula possa realizar as diferentes atividades. Temos os peroxissomos, que atuam na degradação de substâncias que são tóxicas para a célula. O citoesqueleto, acabei não representando aqui, mas ele atua, então está relacionado ao formato dessa célula. A membrana plasmática, envolvendo todas essas organelas. Essas seriam então as organelas que a gente encontra em todas as células eucarióticas, certo? Vou pedir para vocês prestarem atenção agora em duas organelas que são exclusivas deste tipo celular aqui, da célula animal, que é o centríolo, que está associado então ao processo de divisão celular, é ele que orienta esse processo, e também os lisossomos, que atuam então no processo de digestão de outras moléculas, certo? Agora então vamos pensar em três estruturas que estão presentes na célula vegetal e que merecem atenção, já que são exclusivas dessa célula aqui. Então temos primeiro a parede celular, que está relacionado tanto ao formato da célula vegetal quanto é uma garantia, uma proteção maior, está por fora da membrana, né, plasmática. Temos o vacúolo, relacionado então com o armazenamento de substâncias, e também temos essas organelas aqui que estão representadas em verde, que são os cloroplastos. Os cloroplastos então atuam, né, na conversão de energia solar em energia química, fazendo com que essas plantas então tenham alimento. Por isso que a gente diz que as plantas são organismos autótrofos, produzem o seu próprio alimento. Bom, revisamos bem essa primeira parte do conteúdo e se você ficou em dúvida em alguma das atividades que acompanham essa primeira parte, fique tranquilo. Ao longo da semana teremos lives com a resolução dessas atividades, ok? Agora, quero que você lembre da associação que a gente fez da célula com a cidade. Se pensarmos que a cidade tem um limite, pensaremos que esse limite é a membrana celular, temática que revisaremos agora. A função da membrana é controlar o que entra e o que sai da célula, como uma barreira. Vale lembrar que essa estrutura lipoproteica é flexível e permite a passagem de substâncias de fora da célula para dentro e também de dentro para fora da célula. Essa passagem de substâncias pode ocorrer sem o consumo de energia, e a gente chama esse processo de passivo, e pode ocorrer também com o consumo de energia, e chamamos então esse transporte de ativo. Vamos ver com calma todos os tipos de transporte através da membrana nesse momento. Vamos imaginar primeiro que a célula está num meio concentrado. Fica fácil você imaginar? Talvez seja melhor eu mostrar isso nesse esquema. Então vejam aqui. Temos então essa célula e por que eu digo que ela está num meio mais concentrado? Porque eu encontro mais soluto lá fora dessa célula do que dentro. Percebem que eu tenho mais bolinhas vermelhas aqui fora do que aqui dentro? Então essa célula está hipotônica em relação ao meio em que ela se encontra. Se pensarmos aqui nesse primeiro exemplo, nesse primeiro tipo de transporte, que é a difusão simples, a gente vai considerar então que essa é uma célula lá no nosso pulmão e essa célula está chegando, vindo lá do coração, para receber oxigênio. Então, lá nos alvéolos, quando a gente inspira, o meio dos alvéolos, a parte de fora das células, fica repleta de gás oxigênio, considerando então que cada uma dessas bolinhas aqui é uma molécula de O2, de gás oxigênio. Considerando dessa forma, o que a gente teria? Está aqui a nossa célula e essa célula está com pouco oxigênio. Então, o que vai acontecer no processo de difusão simples?
Esse soluto, o gás oxigênio, passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através dessa membrana. Ele passa então diretamente esses gases aqui, certo? Vamos passar para o próximo tipo de transporte, que é a difusão facilitada. E percebam que aqui ocorre a mesma coisa. A gente tem o meio mais concentrado para o meio menos concentrado e aqui seria igual. O meio mais concentrado está lá fora, eu tenho mais moléculas de glicose lá fora do que dentro da célula. Percebam que a molécula de glicose ela é maior do que as moléculas de gás oxigênio. Por esse motivo, essa molécula não consegue passar sozinha diretamente através dessa membrana lipídica lipoproteica. Então, o que acontece? A glicose vai se utilizar de proteínas, que são as permeases, que vão auxiliar nesse processo. Então, a glicose vai se ligar a essa permease e vai entrar na célula, de novo, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Percebam que tanto na difusão simples quanto na difusão facilitada, o transporte é de soluto. Certo? Vamos para o terceiro tipo de transporte passivo, que é sem consumo de energia, lembrando aqui. Na osmose, o que a gente vai ter? Não é mais passagem de soluto, e sim passagem de solvente. E qual é o exemplo que a gente pode ter de solvente aqui? Seria a água. Vejam que eu representei aqui, ó, esses sinais de adição como sendo então dissoluto. Então percebam que essa célula aqui está num meio hipotônico. A célula está hipertônica em relação ao meio. Ela tem mais soluto dentro dela do que no ambiente. Se a gente considerar o solvente, o que acontece com essa célula? Ela ganha água ou ela perde água? Ela vai ganhar água, porque a água aqui então vai ter em maior quantidade fora dessa célula, até então atingir um equilíbrio. Vamos ver o segundo exemplo aqui. A gente vai ter a célula que está inserida no meio hipertônico, ou seja, tem mais soluto lá fora do que dentro dela. O que acontece com a água? Com essa célula, a célula ganha água ou perde água? Ela vai perder água, porque afinal de contas eu tenho uma maior quantidade de água dentro da célula do que fora, certo? Um detalhe bem importante aqui sobre a osmose é como que a célula fica quando ela ganha água e quando ela perde água. Se for uma célula animal, quando a água entra na célula, faz com que a célula fique túrgida. Dependendo da quantidade, da concentração desse meio aqui, a célula animal pode sofrer inclusive lise celular, ela explode, certo? Nesse caso aqui, quando a célula perde água para o ambiente, o que pode acontecer? Ela perde tanta água que ela fica murcha. Se a gente fosse pensar nas células vegetais que têm a parede celular, isso já não acontece da mesma forma. Quando a célula vegetal ganha água, ela também fica túrgida, mas não chega a se romper. Por quê? Porque a gente vai ter a parede celular que está protegendo essa estrutura. Quando ela perde água, ela também fica murcha, mas ela fica então como se estivesse se segurando, a membrana plasmática se segura na parede celular, certo? Então tem essas duas diferenças quando é o comportamento de uma célula animal e de uma célula vegetal, quando a gente considera então a osmose, certo? Já revisamos os 3 tipos de transporte passivo. Vamos agora relembrar o transporte ativo. Nesse tipo de transporte, há sim consumo de energia, porque o soluto vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado.
Vamos ver aqui o principal tipo de transporte ativo que ocorre nas nossas células, que é a bomba de sódio e de potássio. Antes da gente ver o funcionamento da bomba, vou convidar você para antes analisar como que é a concentração de sódio dentro da célula e também como que é a concentração de potássio nessa célula. Então percebam aqui que a gente tem aqui a célula, a membrana, né, plasmática aqui representada em azul. O que que acontece? Geralmente a gente tem uma concentração maior dos íons sódio fora da célula. E se a gente fosse pensar em difusão simples aqui, os íons sódio entrariam por transporte passivo de fora para dentro, até chegar num equilíbrio. Quando a gente vai observar os íons potássio, como é que ele funciona? Normalmente a gente tem mais íons potássio dentro da célula, é o inverso. Então, se fosse por difusão, sem gasto de energia, sem consumo de energia, a célula mandaria esses íons potássio para fora, certo? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Só que a célula não quer ficar equilibrada em relação às quantidades dos íons sódio e potássio. Vários processos ocorrem por conta desse não equilíbrio, digamos assim, da concentração desses dois íons. É por isso, então, que a gente consome energia para fazer a bomba de sódio e potássio funcionar. Vamos olhar aqui, ó. Então, percebam, eu desenhei ali a bomba e o que que a bomba vai fazer? Se a gente já tem bastante íon sódio lá fora, e eu falei para vocês que por difusão sem consumo de energia, a tendência é que esses íons sódio entrem para dentro da célula, o que que vai acontecer? A célula a bomba vai pegar 3 íons sódio que entraram e vai colocar eles para fora. Lembrando de novo, consumindo energia. A célula faz força para mandar eles para fora. Vamos pegar aqui os íons potássio agora. Os íons potássio estão em maior concentração dentro da célula, mas a célula não quer ficar... Bom, e por difusão, para equilibrar essas concentrações, a célula acaba mandando esses íons potássio para fora, mas a célula não quer que eles fiquem lá fora. Então, o que que vai acontecer? A célula pega 2 íons potássio e coloca esses íons potássio para dentro, de novo, consumindo energia. Por que que a gente chama bomba de sódio e de potássio? Porque esses dois processos aqui vão ocorrer de forma simultânea. A célula vai pegar, então, 3 íons sódio que entraram por difusão da célula para dentro da célula e vai mandar eles para fora, e vai pegar 2 íons potássio que entraram também por difusão e vai jogar eles para dentro. De novo, transporte ativo, por quê? Porque se aqui dentro a gente já tem bastante íon potássio, esse potássio está entrando na célula do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A mesma coisa acontece com o sódio. Esse sódio está em grande concentração lá fora e a gente está mandando esse sódio para fora, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por isso que a gente tem o gasto energético aqui, certo? Lembre que existem moléculas ainda maiores que não passam através da membrana, nem diretamente e nem com a ajuda das permeases. Então, existem macromoléculas que entram e saem da célula por um tipo de transporte que chamamos de transporte em massa. E é claro que nesse tipo de transporte a célula consome energia para realizar. Primeiro vamos relembrar a endocitose, que é o transporte dessas macromoléculas para dentro da célula, como o nome já está dizendo. A célula envolve essa macromolécula por meio de expansões da membrana, formando uma bolsa, e a essas expansões a gente dá o nome de pseudópodos. Se essas partículas são sólidas, você deve lembrar que se trata de um processo que é chamado de fagocitose. Alguns organismos celulares utilizam esse processo para se alimentar. Vamos olhar com calma um esquema que está na página 55 do seu livro. Vamos ver aqui.
Então essa é uma representação então de uma célula do nosso organismo que está fagocitando uma bactéria, certo? Primeiramente, ali está indicado com o número 1 a nossa membrana libera então essas expansões que eu acabei de comentar com vocês, que são os pseudópodos, e envolve essa estrutura que é chamada então de fagossomo quando estiver dentro já dessa célula, que é a bactéria. A partir daí então, lisossomos da nossa célula se unem a esse fagossomo para que seja feito então o processo de digestão celular. Essa bactéria então é degradada e a gente então tem alguns resíduos ali que são eliminados para fora dessa célula. Já vão ver o nome desse processo aqui, certo? Se as partículas são líquidas, a membrana celular forma invaginações para envolver essas moléculas. Isso acontece, por exemplo, quando a gente absorve algumas substâncias durante o processo de digestão em nosso intestino delgado. Quando a célula quer liberar macromoléculas, ou seja, quer colocar essas moléculas para fora, o processo é chamado de exocitose. Quando o processo ocorre depois da fagocitose ou da pinocitose, vamos imaginar que resultem desse transporte alguns produtos que não foram utilizados pela célula, como ali com as bactérias que a gente viu agora há pouco. A gente chama esse processo então de plasmocitose. Esse mesmo processo também pode ocorrer quando as nossas glândulas produzem hormônios ou outras substâncias. Então, a liberação dessas moléculas é chamada então de secreção. Dessa forma, relembramos todos os tipos de transporte através da membrana. Você ficou com alguma dúvida? Vamos olhar juntos o esquema que está no seu livro de atividades na página 22. Então, nesse esquema, a gente tem a representação, então, dos 3 tipos de transporte que ocorrem através da membrana, lembrando que a propriedade que essa membrana tem é de permeabilidade seletiva. Ela escolhe o que pode entrar nessa célula e o que não pode. A mesma coisa com a saída dessas substâncias. No transporte passivo, é a passagem então de substâncias de forma espontânea através dessa membrana e ele ocorre sem consumo de energia. Aqui temos então a difusão simples e a difusão facilitada, que é o transporte dissoluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e a osmose, que é o transporte dissolvente, então do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. No transporte ativo ocorre então o consumo de energia e a passagem de substâncias contra o gradiente de concentração, ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O exemplo que a gente viu foi a bomba de sódio e potássio. No transporte em massa, nesse tipo de transporte a gente tem a passagem de substâncias bem maiores, de macromoléculas, e seria então a passagem dessas substâncias que não conseguem atravessar a membrana sozinha. Quando essas moléculas estão entrando na célula, o processo é chamado de endocitose e quando saem é chamado de exocitose. Bom, essas foram algumas das informações importantes sobre a nossa última aula, que fez uma introdução à citologia e uma abordagem com ênfase ao papel da membrana celular. Sei que você está preparado para as próximas aulas. Fique atento, pois falaremos mais sobre o mundo intracelular, estudando cada detalhe do citoplasma, das organelas e do núcleo. Até mais!